Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer mais uma oração, agradecendo ao Senhor pelos louvores que nós pudemos entoar a Ele. E agora pedindo por esse segundo momento, no qual nós vamos meditar na palavra de Deus. Convidar o irmão Adriano para fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor. Se você quiser ficar de pé durante essa oração, fique à vontade. Pai do Senhor, oremos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Senhor, já te agradeço, Senhor, pelo dia. E te agradeço, Senhor, por tudo que deu certo, mas também tudo que não deu certo, Senhor, porque eu sei que tudo é na tua vontade, na tua glória, Senhor. Senhor, queria te agradecer pelas vidas que aqui estão, Senhor. Pelo sacrifício, às vezes, Senhor, que viemos cansados para cá, mas nós viemos te buscar, Senhor, te agradecer e te louvar. Porque só o Senhor é nosso Deus. E assim que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Nesse momento de reflexão na palavra de Deus, eu queria meditar com vocês sobre um sentimento que eu considero pesado demais para a gente carregar na nossa vida. Porém, o nosso Deus, ele é mais forte do que esse sentimento e Ele é capaz de arrancar os culpados por coisas que as pessoas acham algo nós fizemos. Um personagem da Bíblia que durante anos carregou uma culpa, uma vergonha, por algo que ela não tirou essa culpa que os outros achavam que ela tinha. Deus tirou essa vergonha, Deus tirou esse vexame da vida dela. De qual personagem eu estou falando? Para descobrirmos a quem eu estou me referindo e que lições nós podemos aprender com esta pessoa, eu convido você a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. O título que eu estou dando, a mensagem desta noite é A Nossa Culpa. O Deus que arranca a nossa culpa. Lucas, capítulo de número 1, nós iremos ler apenas 2 versículos, os versos 24 e 25. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, escrito pelo médico amado, que tem o nome do Evangelho, Lucas, que também escreveu o livro de Atos. E aqui em Lucas capítulo 1, versos 24 e 25, diz assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio, a minha vergonha perante os homens. Pai amado e Pai querido, nós já agradecemos ao Senhor pela honra de podermos entoar cânticos espirituais ao Senhor. Aquilo que os anjos sem pecado, Senhor, fazem de dia e de noite, nós temos o privilégio de também fazer aqui na terra, Pai. E quão grande é o prazer que nós sentimos quando estamos Te adorando, Senhor. Porque nós fomos criados para isso, para Te render louvores, para Te adorar. Quando o homem não adora a Deus, ele adora a criatura, porque ele nasceu para adorar e ele vai adorar. Se não adorar aquele que merece, ele vai adorar qualquer outro. Mas nós temos, Pai, o privilégio de termos entendido que somente o Senhor é digno de toda adoração. E é o que nós queremos fazer, Senhor, pelo resto das nossas vidas e por toda a vida eterna pela frente. Nós queremos continuar Te adorando. E queremos também, Senhor, aprender mais e mais de Ti e da Tua palavra, a qual agora nós lemos
e na qual nós queremos meditar nesta noite. Tem misericórdia de nós, Senhor, ilumina o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos a Cristo. Amém, amém e amém. Isabel. E o primeiro acontecimento que eu vejo aqui é a gravidez de Isabel. O início do verso 24 diz que passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Passados esses dias. De quais dias Lucas está falando? Passados esses dias, que dias? Nos versos anteriores, irmãos, Lucas nos conta o que aconteceu com o marido de Isabel, Zacarias, que era um sacerdote. E Lucas nos conta que enquanto Zacarias estava servindo ao Senhor no templo, de repente um anjo chamado Gabriel aparece para ele, para trazer um recado da parte de Deus. E o recado era: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, ela vai dar à luz uma criança. E ele fala acerca do que essa criança seria. O turno de Zacarias então termina. E quando termina, ele vai para casa. Ou seja, ela fica grávida. Isso todas as suas promessas. Mas aí talvez alguém pergunta: pastor, mas o que tem de improvável em uma mulher conceber? O que tem de improvável em uma mulher engravidar? Isso não é normal para a maioria das mulheres? De fato, para a maioria das mulheres, não para Isabel era estéril. É milagre para outras. Por exemplo, eu ministrei porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Irmãos, a verdade é que às vezes, eu estava meditando sobre isso, e às vezes, nem uma mulher recebe um milagre, algo pelo qual ela vem esperando há muito tempo, e o que é que se esperava? Que ela fizesse? Espera muito tempo. Por quê? Pensei sobre isso, saiu fumaça da minha cabeça. Fiquei meditando. O texto não vai dizer. Existe inclusive tempo de falar e tempo de calar. Existe tempo de calar e tempo de falar, inclusive sobre o milagre que Deus fez na nossa vida. Existe o tempo certo de falar sobre Ele. Pobre coitada, além de estéril e idosa, agora desvairada. Agora uma louca, a pobre enlouqueceu, endoideceu. Acha que está grávida a bichinha. Então Isabel foi sábia. Isabel sabia que ia chegar a hora certa dela falar sobre o milagre de Deus. Na verdade, eu acho que ela sabia que ia chegar o momento em que ela nem precisaria falar. As pessoas iriam ver o milagre de Deus na vida dela. Então Isabel esperou o milagre crescer. Ela esperou o milagre se concretizar para poder falar sobre ele. Então ela se ocultou. E às vezes é sábio esperar um pouquinho para contar para alguém. Achei um comentarista que disse: talvez Isabel ficou com medo da inveja das pessoas, do olho grande. Eu acho que não. Eu acho que ela não acreditava nisso. Mas, em todo caso, ela se precaveu, ela tomou cuidado, não saiu por aí espalhando logo. Agora, olha o interessante. Ela se ocultou. Ela também não se ocultou demais. Se por um lado, eu tenho que ser sábio, por outro lado, demais. Porque às vezes Deus faz algo na nossa vida e ninguém não fica sabendo. Nem depois de 5 meses, nem depois de 10, nem depois de anos e anos. E não é isso que Deus quer de mim e de você.
Então vamos ter cuidado para não falar antes da hora, mas também vamos ter cuidado para não se ocultar demais acerca daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Então eu creio que esse é o motivo porque Isabel se ocultou, para esperar o momento certo de compartilhar aquilo com outras pessoas. Mas eu também acredito, irmãos, ela era estéril e era idosa. O que ela faz? Ela toma todos os cuidados necessários. E aqui eu vejo, irmãos, que precisa haver um equilíbrio entre a obra de Deus na nossa vida e a maneira como nós tratamos o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque às vezes nós podemos pensar assim, não, é Deus que está fazendo, é Deus que está operando, é Deus que está agindo, Ele se responsabiliza e eu não preciso ter cuidado com nada. Talvez tem gente que pensa que o milagre é uma coluna de concreto dessa, que eu não preciso ter cuidado nenhum com ele. Mas na verdade, eu acredito que o milagre é uma árvore, que é Deus que dá. Eu tenho que cuidar dele. Então Isabel entendi, isso foi milagre de Deus, mas não é porque foi Deus que me deu, que agora eu não vou ter cuidado com aquilo que Deus me deu. Irmãos, muitas vezes a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina, que até mesmo os milagres que Deus nos dá, podem ser perdidos. E não é só antes de Deus dar, não. É depois que Ele dá também. Ah, mas se foi Deus que deu, por que eu perdi? Mas se foi Deus que fez, por que não tem mais? Ei, certa vez, Jesus curou um homem no tanque de Betesda. Esse homem estava doente há 38 anos. E Deus operou um milagre na vida dele, ele era paralítico. Mas olha interessante que Jesus diz depois de curar o homem. Ele diz, vai. Jesus concede um milagre para alguém. E depois ele diz, cuide do que você recebeu. Porque senão, Jesus não diz, vai acontecer a mesma coisa. Não, Jesus diz, cuidado, senão pode acontecer algo pior com você do que o que você tinha. Então Deus entregou algo na tua mão, zela pelo que Deus entregou. Cuida do que Deus fez. Foi algo maravilhoso, extraordinário? Foi. Foi Deus? Foi. Mas faz a tua parte. Continua na presença de Deus. Foge da... Porque Isabel mostrou um cuidado tremendo. Deus já te deu algo extraordinário? Então cuida daquilo que nos dá. Anular o meu opróbrio perante os homens. Irmãos, aqui eu vejo duas coisas que Deus fez com Isabel e que Ele faz com Deus contemplou Isabel. Deus olhou para Isabel. E eu não sei, mas talvez em algum momento Isabel quis duvidar que Deus estava olhando para ela. Talvez por conta da situação, ser de uma família de sacerdotes e não ter um filho. Não sei, mas talvez no coração de Isabel, alguma vez ela perguntou, será que Deus está olhando para mim? E quantas vezes nós também, irmãos, em um momento difícil que estamos passando, em uma oração que não é para os homens. Mas eu queria dizer que isso é apenas impressão. Porque Deus contemplou Isabel e Deus contempla a minha vida e a tua vida também. Dando os maus e também os bons. Se Deus contempla os maus, os bons, por aqueles para tu suportar as humilhações que precisam ser suportadas. Ei, tem humilhação que a gente tem que passar, sabia? Nossa vida. Tem humilhação que Deus não quer, não.
Mas tem humilhação que é plano de Deus para mim e para você. Só que olha aqui, irmãos. Olha a boa notícia. Quando a gente suporta a humilhação que precisa ser suportada, quando a hora chega, não sou eu, não é você que tira a humilhação. É o próprio Deus quem tira a humilhação de sobre nós. É Deus quem tira o nosso vexame. É Deus. O filho aguentou até agora. Minha filha suportou até agora, pois chegou a hora de eu tirar a humilhação de sobre ela. Isso é Deus que faz na nossa vida. Porém, a palavra opróbrio, ela tem outro significado. E ela significa também repreensão. Escute isso. É bem provável que isso acontece na nossa vida. Essa era a ideia que muitos tinham. Se uma mulher não dava luz, era castigo de Deus pelos pecados dela. De sacerdote não ter filho? Alguma coisa essa mulher fez. Ei, Isabel, se arrepende, Isabel. Abandona os teus pecados. Isabel ouvia isso, eu imagino, durante muitos anos. Críticas, apontamentos, suspeitas, repreensões, humilhações. Mas a palavra de Deus diz que tanto ela como seu marido amavam a Deus. Eram justos e não era perante os homens, era diante de Deus. Então imagina você ser um crente sincero, uma mulher virtuosa que busca ao Senhor, mas por causa de algo na tua vida, as pessoas te apontam, as pessoas te criticam, as pessoas te culpam, as pessoas te humilham. Por algum tempo, Deus permitiu isso na vida da sua serva, para que um dia o milagre pudesse ser ainda maior. Mas chegou o momento, Deus tirou para mim, para quê? Deus tirou o meu. Outra irmã de Raquel, com quem Jacó casou sem querer, dava filhos. A serva de Lia dava filhos, Raquel não tinha filhos. Então, certa vez ele chega para Jacó e diz: ei, e Jacó, injuriado, pergunta: e por acaso eu estou no lugar de Deus, que te impediu de dar filhos? Jacó não ajudou muito. E aí, a palavra de Deus começa a mostrar coisas que Raquel começa a fazer para dar um filho para Jacó. Ela compra mandrágoras, ela dá um jeitinho, ela dá a serva e nada resolve o problema dela. Porque Raquel não entendia que quem ia tirar a humilhação dela não era ela, quem ia tirar a humilhação dela era o próprio Deus. Até que um dia Raquel descansa, ela entrega o caso a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu a Raquel. Aqui diz que Deus olhou para Isabel, lá diz que Deus ouviu Raquel e a fez fecunda. E quando ela tem um filho chamado José, que significa me dá outro. Por isso tem tanto José no mundo. Me dá outro, e nasce mais José. E aí ela diz: Deus tirou o meu vexame. Deus anulou o meu opróbrio. Deus tirou a minha vergonha. Deus tirou a minha culpa perante os homens. É Deus que tira a nossa culpa perante os homens na hora certa. Mantenha a fé. Porque Deus nos justifica.
Deus está vendo o meu coração, Deus está vendo o teu coração. Inclusive, porém, o que eu acho mais maravilhoso, irmãos, é que eu falei muito bem de mim e de você, não foi? E às vezes as pessoas nos culpam por algo que nós não fizemos, não é verdade? Mas Deus sabe que muitas vezes pensamentos. Às vezes nós merecemos a culpa que nós carregamos. Mas a boa notícia do Evangelho, sabe qual é? É que Deus não também é usado seus pecados. Então eu não sei se a culpa que alguém colocou sobre ti. E você tem. Confia no Senhor. Ele vai fazer isso por você. Mas talvez você tenha algo que você sabe que do teu coração. Confie no Senhor, confie em Cristo. Receba-o como seu Senhor e Salvador. Reconcilie-se com Ele. Deus é o Deus que tira a nossa culpa. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Senhor. Porque apesar de existir um sentimento tão pesado, existe um Deus tão poderoso. Apesar da culpa, Senhor, muitas vezes querer morar dentro do coração do teu servo ou da tua serva, Senhor, aquele e com a tua mão poderosa arranca qualquer sentimento contrário, qualquer sentimento ruim, Senhor, do mais profundo do nosso ser. E somente o perdão pelo sangue de Cristo é capaz de fazer isso, Pai. Eu creio que neste exato momento, Senhor, pecados estão sendo confessados, pecados estão sendo perdoados, culpas estão sendo anuladas no céu, bem como na terra. O sangue de Jesus pensa que já tenha sido cometida, Senhor, por qualquer um de nós. Muito obrigado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Senhor. Eu creio nisso. Mas, Pai, hoje nós meditamos principalmente naquela culpa que muitas vezes, Senhor, os homens colocam sobre nós. Que nós estamos enfrentando, por uma porta de emprego que não. Eu já passei por isso, eu já ouvi, Senhor, apontamentos. Cada um de nós, Pai, passa por isso e às vezes o inimigo quer, Senhor, nos desanimar. Por quantos anos Isabel foi apontada, por quantos anos Isabel foi criticada, foi repreendida, Senhor, mesmo. Mas chegou o momento em que o Senhor a justificou perante os homens. E talvez haja alguém ouvindo essa palavra agora, Pai, que sabe que cometeu pecados. Mas às vezes, Senhor, está sendo apontada por coisas que não fez. Oh, Pai, justifica o teu servo, justifica a tua serva. Faz isso no tempo certo, Pai. Muitas vezes você vai fazer isso quando a gente esquecer, quando a gente perdoar quem está nos ofendendo. É quando o nosso coração sarar, que o Senhor vai operar o milagre em nós, em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Antes de encerrarmos, eu queria perguntar se tem alguém que gostaria de compartilhar